Às vezes eu gosto de falar de música, mas não como um músico, porque eu não sou, né? Não como um crítico, e sim como um ouvinte, né? Como outro qualquer. Eu lembro que eu lembro que nos anos 80, né, lá no início, bem no início, né, porque eu sou do final dos anos 70, né, uma coisa assim, e eu lembro dos meus tios de Black Power, né, cara? Eu lembro dos meus tios de Black Power e eles iam pros bailes, né, do Rio de Janeiro, né? E tem até uma coisa que no Cidade de Deus mostra, aquele negócio de chamar de cocota, né, que era o Playboy, e realmente tinha aquelas que era o Playboy para eles, né? Realmente tinha aquelas brigas e eles contavam, né, sobre isso. E assim, eu não percebia algumas coisas, mas eu via, por exemplo, eles ouvindo também Benito de Paula, Bebeto, né? Bebeto é um negócio que desperta a paixão do carioca, né, cara? Do carioca do subúrbio, né? Os outros não. Os outros descobriram depois, aí depois eles embarcaram e também estão certos, tem que valorizar o cara mesmo, né? Enfim, mas aí era uma coisa assim. E aí na internet aqui no YouTube tem um vídeo do velho camarada que é o Tim Maia, o Fábio, a música do Fábio, na verdade, eu acho. Tim Maia, Fábio e o Hildon. E eu vi alguém contando, não sei se é naquela biografia do Nelson Motta sobre o Tim Maia, porra, que é muito boa, assim, né? Com todas as limitações que nós sabemos que uma biografia possa ter, mas assim, é muito boa aquela biografia, uma das melhores. Dos livros de música, sobre música no Brasil, é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito deste livro e gosto muito de um livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não, que fala como o pessoal da música brega foi tratado, mas que eles, tanto quanto o pessoal da MPB, né, eles também eram censurados, né? E além disso, o pessoal da música brega, ele tinha algo que era assim, eles tinham eles, na verdade, é que tocavam as gravadoras, né? Por Caetano Veloso fazer o disco dele experimental, esses caras tinham que vender disco, né? O cara levanta uma conversa assim, né? Nesse sentido. Então tem esse vídeo na internet e a história é que na história que eu li, né? Você pode ter lido outra ou saber de outra. A história é que o Fábio estava gravando, o velho camarada, né? E aí o Tim Maia chegou e o Tim Maia disse, eu vou gravar essa música, né? E ele se meteu na música e eu não sei como é que o Wildon foi parar ali, né? E aí eles começam a cantar essa música e é um momento hilário, porque assim, Tim Maia todo arrumado e cantando e dançando, assim, é muito interessante. O Hildon para lá de Marrakech, tudo indica, né? Tudo indica, né, pelas imagens, né? Igual aquela imagem, igual tem a imagem do You Mother She Knows, dos Beatles, que eles estão descendo a escada e eles mal conseguem descer a escada, né? Enfim, aí tem isso. E aí é espetacular essa música. Essa música é espetacular e é uma pérola, né, que está aí escondida e que me lembra também dessa época, final dos 70, início dos 80. Eu sei que eu era muito novo, mas eu tenho uma sorte, assim, digamos, que eu sempre fui muito observador. Então eu ficava observando, assim, o mundo dos adultos, né? Eu não entendia muito, né, os códigos, aquele negócio todo, mas eu ficava observando e eu sempre observava essa questão musical. Observava essa questão musical. Meu tio, nos anos 80, andando de carro, né? E eu do lado e ele ouvindo
Jorge Aragão, né? Mas aqueles discos lá, né, clássicos do Jorge Aragão, né? Tinha um que ele ouvia direto, né? Eu não lembro o nome do disco, e ouvindo a Rádio Tropical, e aí tinha o Mig Neto, tinha muita coisa, era incrível. Só que o Brasil, né? O Brasil tem uma questão, assim, meio que complicada, né? Que o brasileiro, ele gosta muito de música ruim, né, cara? Ele gosta muito de música ruim, assim. O brasileiro e o português também. Aqui em Portugal também é assim. Eles adoram música ruim, adoram música ruim. Eles escutam música ruim o tempo todo, entendeu? Mas eu acho que isso é uma questão também, é uma questão de educação e uma questão de comércio, porque é mais rápido não pensar, né? Por exemplo, você vai escutar uma música, O Camelo e o Dromedário, dos Titãs, né? Aquilo ali é um negócio que vai mexer com a tua cabeça, você vai ter que decifrar o que que o cara tá falando, né? O que que o cara tá falando, tem isso. E essa de o cara falar que vai gravar, tem uma história também que a Cássia Eller, né? Que a Cássia Eller pegou uma música acho que é o Segundo Sol, né? Do Nando Reis, e falou que ela ia gravar. Tem umas questões, tem umas histórias assim também que o cara que acho que é da capital inicial de Ouro Preto, da primeira vez que tocaram índios da Legião Urbana, o cara ficou sentado ouvindo várias vezes, até os caras mesmo da banda levantaram, saíram porque não aguentavam mais, né? Mas assim, tem isso, mas ali se produziu alguma coisa ali até nos anos 90, teve o Rapa, né, que ainda está em exercício, eu acho, né? Teve o Planet Hemp também, que ainda está em exercício, os Racionais, né? Chico Science, Nação Zumbi, né? Estou falando de novidade, né? E por ali acabou, assim, os anos 80 foram, os anos 90 para mim, assim, né? Foi só um respiro, né? Foi só um respiro. Foram anos ácidos, né? O grunge era ácido, o mangue beat era muito ácido, o hip hop era ácido. Foram anos ácidos. Eu particularmente eu prefiro os anos 80 do que os anos 60 e 70, mas eu acho que é porque eu cresci nessa época, entendeu? Eu sou influenciado por isso. Eu já falei isso aqui também, né? Mas eu prefiro, né? E aí teve alguma coisa de anos 90 que eu gosto, né? Eu não estou falando assim para você que isso é o certo, que esses nomes que eu falei aqui são certos. Eu não estou falando nada disso, cara. Pelo amor de Deus, esquece isso. Eu não estou falando isso. Entendeu? Eu só estou falando que, de maneira geral, não tem mais letra de música, né? Assim, os que estão aí produzindo ainda são os que nós conhecemos de muito tempo, com boas letras de música, né? Assim, eu tentei fazer música também algumas vezes, mas assim, não deu certo, não funcionou, não ficou bom, entendeu? Ficou muito ruim, assim, ficou uma confusão danada, que eu já não entendia mais nada, que começou no pop, daqui a pouco foi parar lá no underground, no hip hop, e aí também aí, né, pela MPB, mas assim, tudo muito de uma qualidade que eu reconheço que é muito ruim, entendeu? O problema é esse, os caras não sabem que a música deles é ruim, né? Mas a questão não é também essa. Eu acho que a questão foi uma questão mesmo, igual vou retornar a isso, de educação, né? De nível educacional que caiu muito, e que né? Como é que se pode dizer? O capitalismo ficou mais selvagem, mas sem essa questão política também, direita, esquerda, centro, eu não estou falando sobre isso, estou fazendo uma análise estou tentando fazer uma análise junto com você sobre outra coisa, não é? Então, assim, o capitalismo ele se tornou mais selvagem, né? Mais rápido, né? E é isso, assim, tem umas pessoas também inocentemente que acham que é uma lavagem cerebral, que fazem com o povo, que os políticos sabem que eles estão tirando a educação do povo, bababá. Cara, os políticos, eles são mais burros, às vezes, os líderes, né? Você pega
um grande homem como Bolsonaro, né, como Trump ou como qualquer outro, né, e assim, às vezes ele é mais incapaz do que a própria população, não é? Ele é mais incapaz intelectualmente falando, né, do que a própria população, né? Eu tenho consciência disso, entendeu? Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso porque quando eu fui fazer faculdade, né, já tarde, já velho, depois de ter ficado reprovado 5 anos na quinta série, que eu não conseguia sair dali de jeito nenhum. Aí depois eu parei de estudar, e provão, e Enem, e tudo bem, né? Então eu vi que as pessoas, elas tinham muito mais conhecimento do que eu achava que eu tinha, né? E aí essa coisa se alastrou no mestrado, se tornou um sofrimento, e é um sofrimento agora também no doutorado. Você vê que você não leu mais que alguém que tem metade da sua idade, né? Talvez a pessoa que tem... Não sei também, porque a leitura também é uma questão direcionada, né? Ele também tem isso, eles leram aquilo, né? Você leu outras coisas, né? É isso, é realmente o tempo, não dá para comparar o tempo de leitura de um homem de 48 anos com alguém de 21, né? Eu acho que talvez não dê para comparar, mas também alguns pensam, mas depende da qualidade da leitura, né? Depende da qualidade da leitura. Então, eu vejo uma pequena parte seleta da população, uma elite, né? Uma elite econômica e intelectual que frequenta as universidades e são assim pessoas completamente capazes, né? Completamente capazes, com uma cultura monstruosa, né? E um caminho de leitura monstruoso que de repente um Bolsonaro, um Lula, um Trump, né, não tem. Olha só, eu comecei a falar da música O Velho Camarada, né, do do Tim Maia e acabamos falando sobre isso, mas é porque é muita questão assim, né? Mas eu não gosto da música também mais, não sei, acho que a forma de produzir, não sei, acho que eu gosto de um pouco de sujeira também, né? E a última coisa que eu gostei lá de fora, né? Se você não gosta, tudo bem, não precisa me xingar por causa disso, né? Não vai me xingar por causa disso, mas a única coisa que eu gosto lá de fora que eu falo é porque eu estava no Brasil quando eu conheci desses artistas do mainstream, né, internacional, era Amy Winehouse. O resto eu desconsidero, então eu parei de acompanhar a música por aí. Eu não tenho preocupação de acompanhar a música, não tenho preocupação nenhuma, tem muita coisa boa que já foi produzida, eu não preciso ficar sofrendo, ficar testando, ficar vendo se eu vou gostar. Quando eu me interesso por alguma coisa nova, eu vou porque eu vou gostar e vou ouvir, mas não, assim, como eu posso dizer, não é uma coisa obrigatória, eu não me sinto obrigado a ouvir coisas novas. É isso, assiste o Velho Camarada do Tim Maia e aquela época foi uma época do Tim Maia, do Fábio e do Hildon. E lembrando que aquela época foi uma época realmente, num certo sentido cultural, com todos os pesares, né, com toda a desgraça que existia urbana, que sempre existiu no Rio de Janeiro, por exemplo, né, com toda a desgraça urbana, teve momentos luminosos e alguns até que acabaram mostrando essa realidade, como é o caso do Pixote, né? O Pixote está até na Netflix, para quem gosta e assina isso. É isso, a música brasileira caiu, mas tem muita coisa boa para ouvir ainda, não precisa ficar sofrendo ouvindo porcaria. Deixa que as pessoas que gostam de ouvir porcaria ouçam porcaria.